E eu queria pedir para você abrir sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 12 hoje. Se você não pôde vir nos últimos 2 domingos, nós iniciamos uma série de reflexões sobre o tema Igreja em Colapso. A nossa série de reflexões tem sido nas 7 cartas no livro do Apocalipse às igrejas da Ásia Menor. Nós temos lido, domingo após domingo, uma das cartas endereçada a algumas das igrejas e pedido para que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, nos ajude a refletir, meditar e encontrar caminhos para a igreja hoje no século 21. Tem um livro que eu citei no primeiro domingo, do Charles Swindoll, que tem o tema Igreja Desviada. Nesse livro, Charles Swindoll, ele fala muito, usando a metáfora da ruína, ou seja, lugares que sofrem erosão, e pela erosão os barrancos se desfazem, as coisas se vão. E o propósito dele naquele livro é falar a respeito da necessidade da igreja permanecer nos seus marcos e continuar prosseguindo diante da sociedade pós-moderna. E que nós possamos, à medida que lemos essas cartas, refletir tanto na igreja evangélica brasileira, quanto na nossa igreja, a igreja nossa local, para que nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus nessa sociedade e que possamos ser canal de bênção também na vida dos nossos irmãos e irmãs. Hoje, no capítulo 2, a partir do verso 12, nós temos a carta endereçada à igreja de Pérgamo. E diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém até aí. Esta carta traz consigo temas, sem dúvida alguma, bem sensíveis e temas importantes. E eu gostaria que, à medida que nós fôssemos meditando e conversando sobre esta carta endereçada à igreja de Pérgamo, que estivesse muito presente na nossa mente, no nosso coração, a importância de termos sempre uma dedicação ao Senhor e ao seu reino. A necessidade de estarmos comprometidos com o Senhor e o seu reino. Comprometimento. Talvez um termo que eu poderia destacar seja esse: comprometimento. Porque quando a carta é endereçada à igreja de Pérgamo, Jesus se apresenta como aquele que é justo juiz, portanto ele carrega consigo a espada de 2 gumes, que representa a justiça do Senhor. E ele mostra que conhece a realidade de onde a igreja de Pérgamo estava inserida, ou seja, estava inserida no mundo aonde há enormes desafios, no mundo aonde há grandes batalhas, no mundo que vai na contramão do evangelho do reino de Deus, porque, segundo as próprias Escrituras, é o lugar aonde Satanás habita. Quando ele identifica que o local é aonde Satanás habita, o que ele está dizendo é que o mundo carrega consigo os valores que são contrários aos valores do reino de Deus. Se há um lugar aonde Deus reina, aonde os valores do reino é expresso, há também um lugar aonde os valores anti-reino se manifestam,
E os lugares onde não está presente o valor do reino de Deus é o local onde Satanás habita. Por isso que nós vamos encontrar a expressão que o mundo jaz no maligno, porque os valores do mundo são contrários aos valores do reino. E Jesus coloca de maneira muito clara que ele conhece esta realidade na qual a igreja de Pérgamo está inserida. Mas mesmo estando inserida num lugar hostil, Jesus aponta que em meio aos lugares hostis há homens, e sem dúvida nenhuma mulheres, que permanecem fiel a ele, semelhante a Antipas, um bispo de Pérgamo. Diz a história que Antipas, um dos primeiros bispos da igreja de Cristo em Pérgamo, ele foi morto num touro de bronze, aonde eram postos aqueles que eram condenados à morte, e embaixo desse touro ateava-se fogo, e essa pessoa morria sendo cozida dentro desse touro de bronze. Só que Antipas, por não se sujeitar, por não se submeter, por não se deixar influenciar pela cultura da cidade de Pérgamo, que queria que fosse realizado culto aos deuses pagãos, ele foi condenado à morte. O que apresenta-nos esse versículo é que, em meio a uma cultura marcada por valores do antirreino, é possível encontrar homens e mulheres de Deus que vivam os valores do reino. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil viver os valores do reino no mundo antirreino, mas pela graça de Deus e pelo mover do Espírito de Deus é possível. É difícil você amar no mundo de ódio. É difícil você ser justo no mundo de injustiça. É difícil você ser paciente no mundo da impaciência. É difícil. Os valores do antirreino estão presentes, mas os valores do reino podem ser vivenciados. E Jesus enfatiza isso, que em meio ao mundo há homens e mulheres que pagam com a própria vida para viver a causa do Senhor. E ele vai dizer o seguinte: olha, eu tenho contra ti, porém, algumas coisas. E aí a gente entra em vários termos e relatos da história do povo e das dificuldades pelas quais a igreja passou nos seus primeiros anos. Ele usa o exemplo da doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão se refere, e no próprio texto está presente, que era armar ciladas diante dos filhos de Israel. Balaão foi um profeta que se vendeu. Balaão foi contratado por Balaque para poder amaldiçoar o povo de Deus. Ele era contratado para levantar as mãos e proferir pragas, rogar pragas sobre o povo de Deus, mas Balaão não conseguia fazer isso. Quando ele abria a boca, da sua boca saía a palavra de bênção, ele não conseguiu. Como ele não conseguiu, e ele foi cobrado por Balaque, porque ele foi comprado, recebeu ouro e prata para isso, ele sugere a Balaque que tome outro caminho, ele dá uma estratégia para Balaque, ele diz: olha, o povo não foi amaldiçoado através das minhas palavras, mas se você arrumar mulheres que sejam pagãs para seduzir o povo de Israel, se você fizer festas sacrificadas a deuses pagãos e oferecer para eles, eles não vão resistir à tentação da comida e à tentação das mulheres, e eles se corromperão. Então o caminho é você os seduzir, é você os enganar, é você trazer eles para vocês através do descumprimento daquilo que Deus havia ordenado. E Balaque fez isso, e de fato o povo se corrompeu, o povo foi seduzido. Então, quando esse exemplo é citado no seguinte sentido, de dizer que no meio, às vezes, do próprio povo de Deus, vai haver caminhos tortuosos que poderão servir como sedução a qualquer um de nós. E isso era tolerado. Isto era visto pelo povo e não era questionado. E ele continua no versículo 15, trazendo na mesma ideia, citando um grupo que é o grupo dos nicolaítas, que era um grupo de doutrina que começou a espalhar no meio da comunidade que de fato essas coisas não teriam problema nenhum, que esse tipo de corrupção, esse tipo de vida, esse estilo de vida não seria tão prejudicial, que eles viverem na prostituição e viverem só em festas, não teria problema nenhum, que isso tudo era
era aceitável. Com isso, o que o povo de Deus começou a viver, o que a igreja começou a viver, foi a falta de comprometimento. Porque aqui nós não podemos entender que seja uma palavra em que nós não podemos ter festas, que nós não podemos ter lazer, que a gente não pode se divertir, que a gente não pode conviver com outras pessoas. Mas o que o texto está dizendo e está nos apontando é que pode chegar um momento em que o próprio povo de Deus pode se dispersar, se envolver, ser seduzido de tal forma pelas coisas que não são do Senhor, que passa a não ter comprometimento com o próprio reino. Começa a reproduzir os valores antirreinos e não ficam firmes nos caminhos do Senhor. Começa com aceitação, com envolvimento, com engajamento, que chega até a frieza e a apatia espiritual, a indiferença. E aqui os nicolaítas representavam exatamente esse grupo doutrinário que tentava semear no meio do povo uma indiferença, tal qual chegava ao ponto do povo não ter compromisso. E aí então, vem a palavra do Senhor dizendo, portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Deus fala por meio da pessoa de Jesus que ele haveria de vir com a espada da justiça sobre aqueles que ensinavam tais coisas, mas que era preciso que a igreja, que os fiéis, que os cristãos se arrependessem. Arrepender-se, metanoia. A palavra aqui é metanoia. E eu queria enfatizá-la aqui nessa noite também. Arrependimento. Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, a Vulgata. Antigamente se usava muito a Bíblia em latim, principalmente na celebração das missas. Elas eram realizadas em latim, na tradução de Jerônimo. E a palavra arrependimento, que nós encontramos, inclusive no Evangelho de Marcos, Jerônimo traduziu para penitência. Você já deve ter ouvido essa palavra, penitência. Essa palavra é muito forte no catolicismo, porque arrependimento na Bíblia em latim foi traduzida para penitência. Então, arrependa-se, faça penitências. E essa palavra não foi muito bem aceita no decorrer das próximas traduções, por não representar de maneira fiel o que o termo arrependimento quer trazer. Porque arrepender-se não é só fazer penitência. Arrependimento não é só ser tomado por um sentimento, uma sensação de remorso ou de consciência de que o ato praticado, a palavra dita ou o pensamento elaborado tenha sido contrário. Metanoia, que é uma junção de duas palavras, significa além da razão. Tanto que a gente vê muito meta. Hoje tem o metaverso. O que é o metaverso? É o mundo além do nosso universo. É meta, está além. E noia é razão, é mente. A palavra metanoia é além da razão, além da mente. Quando o Senhor diz pela sua palavra, arrependa-te, Ele está nos despertando a ter uma mente transformada, a ter uma razão transformada, a ir além daquilo que esse mundo nos apresenta. Se uma das maiores dificuldades para os cristãos de Pérgamo era desapegar dos valores do mundo, do estilo de vida que as pessoas queriam lhes imprimir, o único caminho era vivendo acima dessa razão, era procurando uma transformação que ia além. Portanto, metanoia, ela não é uma palavra que possa ser resumida ou definida tão somente por um conceito racional, por um conhecimento cognitivo, de eu sei que eu devo me arrepender, eu sei que eu fiz foi errado. Metanoia é estar acima da razão, além disto, ao ponto disto causar uma transformação na maneira como você enxerga e vive no mundo. Isso é arrependimento. Por isso, arrependimento não é mudança de doutrina, não é mudança de ideia.
Arrependimento é mudança de vida. Arrependimento não é tão somente crer num sistema doutrinário. Arrependimento é crer numa pessoa e viver conforme essa pessoa vive. E essa pessoa é Jesus. Arrependimento é transformação. Arrependimento é passar por um processo de mudança total. É enxergar as coisas com outros olhos. É enxergar a vida de outra forma. Portanto, se por um lado alguns continuavam presos nos valores do mundo, conforme eles haviam visto e vivenciado durante muitos anos em Pérgamo, agora, através do sacrifício de Jesus, eles são desafiados a viverem de outra forma. Transformação, arrependimento, além da mente, além da lógica desse mundo, além dos argumentos que nós vemos no mundo, além da doutrinação que existe neste mundo, é viver segundo o Evangelho de Jesus. E há uma promessa maravilhosa para aqueles que assim vivem, porque ele diz, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Dar-lhe-ei do maná escondido. Essas figuras do maná escondido, da pedrinha branca, com o novo nome, se refere a essa nova vida que temos em Cristo e que herdaremos plenamente na sua segunda vinda ou quando nos encontrarmos com Ele na glória eterna. O maná escondido, quando o povo estava a caminho do deserto, Deus o sustentou pelo maná, por meio do maná. E o povo de Israel pegou um vaso de barro e colocou maná dentro desse vaso e guardou esse maná na Arca da Aliança. Eles guardaram como um símbolo da provisão de Deus e do cuidado de Deus. Mas quando o templo foi destruído, a Arca da Aliança roubada, levada, esse vaso com o maná se perdeu. E a tradição dos rabinos diz que esse vaso foi escondido em uma das fendas do Monte Sinai. Essa é uma lenda dos rabinos judeus, de que o vaso foi escondido em uma das fendas do Monte Sinai. E que quando o Messias vier, quando o Messias retornar, ele vai pegar esse vaso com o maná. Quando eles trabalham com a ideia do maná escondido, eles trazem à memória do povo um fato messiânico, a esperança messiânica, a confiança da vinda do Redentor, do Salvador. E quando ele diz aqui ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, está dizendo, aqueles que são fiel como for Antipas, esses desfrutarão da alegria e da bênção da vinda do Salvador. Pedrinha branca, havia um hábito muito comum no processo judiciário em Pérgamo, de que quando alguém era julgado, havia duas pedrinhas, a pedrinha branca e uma pedrinha preta. E essas pedrinhas simbolizavam absolvição ou condenação. E a pedra branca era sinal, era símbolo de absolvição, como se fosse um júri popular, como acabamos de ter, no caso da Marielle, um júri popular julgando o assassinato da vereadora. E como se os votos fossem simbolizados não pelo sim ou pelo não, mas por uma pedrinha. Se o réu recebesse uma pedrinha branca, era sinal que ele havia sido absolvido. Se ele recebesse uma pedrinha preta, ele estava condenado. E aqui no texto diz que nós receberemos uma pedrinha branca, porque nós, como réus, fomos absolvidos pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. E nessa pedrinha está escrito um novo nome. Muitas pessoas querem saber que nome que está, né? Alguns entendem que esse novo nome é o nome de Cristo, que é o nome que está acima de todo nome. Outros acham que nós receberemos outros nomes. Não há uma conclusão sobre isso. E isto não é o importante do texto. O importante do texto é que sobre todos nós há um nome que está acima de todo nome, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de quem nós somos salvos, lavados e remidos, e em nome de quem nós precisamos assumir um compromisso real e contínuo para viver para a glória do seu nome. Que nós possamos, como igreja, nesse período de tantas lutas, de tantas dificuldades, que nós possamos viver os valores do reino de Deus aonde estivermos. O mundo, as pessoas, a sociedade, as pautas dos outros vão tentar cooptar ou captar o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa energia. Eles vão tentar usar o nosso vigor
as nossas capacidades, a nossa inteligência, os nossos dons, as nossas habilidades a serviço dos seus interesses, mas que nós possamos usar tudo que temos e tudo que somos como compromissos, como compromissados do Senhor, que possamos usar para a glória do seu reino, que possamos usar a nossa vida para o seu reino, que possamos usar o nosso tempo, a nossa capacidade, os nossos dons a serviço do reino, que nós sejamos comprometidos com o reino, que nós tenhamos tempo para as coisas do reino, que nós tenhamos paciência para as coisas do reino, que nós possamos viver o reino num mundo onde a nossa atenção é disputada constantemente, que nós não venhamos nos dispersar, que nós venhamos nos comprometer e nos comprometer com o reino de Deus e a sua justiça, tendo a plena certeza que as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos hoje, inclusive, participar da mesa do Senhor, um Senhor que nos amou e nos amou de tal forma que não poupou a vida do próprio Filho em sacrifício em nosso lugar. E quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós fazemos isso porque o Senhor nos amou de maneira profunda e intensa. Ele assumiu a sua vocação e para a glória do Pai se entregou. E nós somos convidados também, em gratidão por tamanha salvação, por tamanha obra, a dedicarmos a nossa vida também para a glória do seu nome. Dedicando a nossa vida como pais, mães, filhos, membro da comunidade cristã, como amigos, como um profissional no exercício do nosso trabalho. O reino de Deus precisa ser vivido em todos esses lugares. O reino de Deus está em nós. Os valores do reino são manifestos na sociedade através dos cristãos, através dos que amam a Deus. Esse é o reino que está entre nós. É por isso que na teologia há um conceito que diz que o reino de Deus já está entre nós, mas ainda não. Já e ainda não. Já por quê? Porque Cristo já veio, já se manifestou, o reino de Deus já foi instaurado. Os valores do reino estão presentes, mas ainda não. Por que ainda não? Porque ele ainda não veio na sua plenitude. Então ainda tem os valores do antirreino. Há dois reinos, ou se preferir, há um reino e um império. O reino do amor em Cristo Jesus e o império das trevas. E nós somos convocados pelo Senhor para, através do seu Santo Espírito, viver os valores do reino. Viver a justiça, o amor, o perdão, a misericórdia, a compaixão. Viver os valores do reino. E que hoje, quando participarmos da mesa, comendo do pão e bebendo do cálice, que sejamos espiritualmente fortalecidos pelo Senhor para vivermos os valores do reino. Queria chamar